Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fabiano Leal com mais uma aula de ciências. Hoje o nosso tema é ecologia, começando do básico, principalmente para você lá do sexto ano, e que vale também para outras séries, mas normalmente nós somos trabalhados no sexto, sétimo anos, e a gente vai trabalhar do básico, tá? A gente vai começar do básico aí a tratar sobre o assunto ecologia, que são os conceitos utilizados em ecologia. Conceitos básicos: ecossistema, nicho ecológico, população biológica, espécie biológica e assim por diante. Então, primeiro, se inscreva no canal, ative as notificações aí no sininho, deixe seus comentários se gostou, se não gostou da aula. Siga-nos também no nosso Instagram, Ciência Sem Segredo. Vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo, para você poder acompanhar a gente lá também, para poder, inclusive, dar sugestões de aulas e tudo mais. Então, galera, após a vinheta, a gente começa a nossa aula. Tudo bem, gente. Então, vamos lá, para a gente começar a nossa aula sobre conceitos básicos de ecologia. Olha só, a gente vai começar a falar de ecologia a partir, primeiro, do o que é ecologia. Está aqui nosso quadrinho negro aí. Então, o que é ecologia? Você conseguiria responder para a gente? Então, seu professor, sua professora falou na sala aí. Vamos lá, relembrando então, o que é ecologia? Galera, é o seguinte, ecologia nada mais é do que o estudo das relações entre um ser vivo e outro e a relação que ele tem com o ambiente onde ele vive. Então, ecologia é isso. Se a gente for olhar o pé da letra, o nome eco significa lugar. Logia significa estudo. Então, seria então, ao pé da letra, o estudo do lugar. E o que seria esse lugar? Onde nós habitamos, né? Então, onde as espécies habitam. E essas espécies sempre habitam se relacionando com outras espécies, se relacionando com indivíduos de mesma espécie e também com o ambiente onde ele está, retirando os recursos naturais para sua subsistência. Então, seria basicamente isso. Então, conceitos básicos de ecologia, nós temos aqui hábitat. O que seria o hábitat, gente? Então, hábitat nada mais é do que o local mais provável de se encontrar determinada espécie. Então, pegue seu caderninho e anote aí. Local mais provável de se encontrar determinada espécie. Por que o mais provável? Porque nem sempre aquela espécie está o tempo todo naquele local. Ela pode ir para um outro, pode migrar. Então, pode ser em busca de alimento em outro local e retornar e assim por diante. Então, por isso que a gente sempre coloca o local mais provável de se encontrar determinada espécie. Então, de um modo geral, né, fala-se que é a casa da espécie. Então, qual o local mais provável de possa encontrar você? Na sua residência. Então, eu vou procurar você lá. Mas nem sempre eu vou encontrar. Você pode ter saído, você pode retornar no final do dia, você pode ter ido para a escola, você pode ter ido para balé, você pode ter ido para futebol. Então, é o local mais provável de se encontrar uma determinada espécie. O que seria, então, nicho ecológico? Um termo que pouca gente consegue identificar. Gente, nicho são as diversas funções que o indivíduo ou espécie desenvolve no ambiente onde ele vive. Então, a maneira como se reproduz, a maneira como captura alimento, de que se alimenta, como se reproduz, se faz ninho em determinado local, como faz esse ninho, se cuida dos filhotes, se come fruta, se come carne e assim por diante. Ou seja, são as diversas funções que esse indivíduo, essa espécie, desenvolve no local onde ele vive. Então, isso que é nicho ecológico. Não esqueçam, tome nota aí, pause o vídeo, anote esse conceito aí, porque é um conceito que muita gente se confunde. Tudo bem? Pronto, deu um tempinho aí. Dê pausa no vídeo, anote, porque é informação quentíssima. Vamos lá, se ligue. Aqui minha lupinha,
Se ligue. Você sabe o que é sobreposição de nicho? Pergunta importante. Gente, se pouca gente identifica o que é um nicho, imagine sobreposição de nicho. Primeiro, a gente vai entender o que é sobrepor. Sobrepor significa colocar um em cima do outro. Né? Então, quando a gente fala sobreposição, deixa eu fazer uma correção aqui, Fabiano, pelo amor de Deus. Sobreposição, tem cedilha. Então, gente, na verdade, eu não erro, isso foi de propósito. Então, o que é que ocorre? Sobreposição de nicho. Então, quando a gente fala o termo sobreposição primeiro, sobrepor significa colocar em cima. Algo que está em cima do outro. Está sobreposto. Então, o que seria a sobreposição de nicho? Gente, se nicho ecológico são as funções que um indivíduo exerce no ambiente, a sobreposição a gente vai representar da seguinte forma. Se liga aqui. Olha só. Digamos que eu tenho aqui um indivíduo, certo? Que eu vou chamar aqui de espécie A. Espécie A. E essa aqui é a espécie B. Não necessariamente iguais, né? Você tem espécie A e B. Só que vamos imaginar que essa área que está demarcada aqui pela A, que é esse círculo, é um território demarcado por essa espécie A. E esse outro círculo é a espécie demarcada, ou é o território demarcado pela espécie B. Repare que tem determinado local em que os dois demarcaram esse local específico aqui como sendo dos dois. Os dois demarcaram essa área como sendo deles. Pode chegar um ponto que essa espécie A e essa espécie B vão se encontrar nesse local. Pode ser um local onde tenha água disponível, pode ser um local onde tenha comida, por exemplo, um local onde tenha melhor abrigo e que sirva para essas duas espécies. Então, repare, se essas espécies A e B são territorialistas, elas demarcam território, elas vão imaginar, identificar essa área aqui como a área dos dois. Só que aqui não tem uma relação amigável. Eu fico aqui, você fica também. Não existe isso. O que é que ocorre? Nessa área aqui é que é a área sobreposta, ou seja, os dois demarcaram como sendo deles. Nesse caso aqui, é muito comum que ocorra uma competição. Então, aqui no caso, né, a gente pode ocorrer uma competição entre a espécie A e a espécie B. E aí, nesse ponto é que há a sobreposição de nicho, ou seja, os dois demarcaram esse território como sendo deles. Como pode ser também indivíduos que se alimentam da mesma coisa, também. Então, principalmente se o recurso ambiental for limitado. Recurso limitado normalmente gera competição. Então, se o recurso não der para os dois, são recursos limitados, gera competição. Gera competição. Então, o que é que pode ocorrer a partir de agora? Um abrir mão para o outro, os dois competirem e um acabar morrendo e o outro que sobreviveu permanece, ou ambos podem serem excluídos desse local. Então, aí no caso, né, o princípio da exclusão, ou seja, um fica, o outro sai. Certo, gente? Então, sobreposição de nicho é isso aqui. Você não erra mais, viu? Não vai errar nem mais o que é nicho e nem muito menos o que é sobreposição de nicho. Tudo bem, gente? Então, continuando. O que é uma espécie biológica? Vou ter aqui em destaque, com um quadrinho ao redor. Gente, espécie biológica, existem vários conceitos para espécie, certo? Mas o conceito mais utilizado é o conceito biológico de espécie, que é esse aqui.
Então, o que seria, para você ser considerado da mesma espécie que um outro indivíduo, você tem que, primeiro, ser semelhante a ele, capaz de, na natureza, ou seja, em condições naturais, cruzar com esse outro indivíduo, e esses filhos que surgirem desse cruzamento serem férteis. O que é um indivíduo fértil? Que é capaz de gerar outros filhos também com indivíduos da mesma espécie. Então, espécie biológica é isso. Indivíduos são semelhantes entre si, capazes de, na natureza, cruzarem e deixarem filhos férteis, ou seja, filhos que podem deixar outros filhos e a espécie continuar sobrevivendo no local. Isso é o conceito de espécie. Então, por exemplo, o que é que nos caracteriza como humanos? Porque eu tenho características muito semelhantes a você. Então, nós temos aí um padrão da espécie. Os dois olhos frontais, o nariz, a boca na região da frente, os dentes parecidos, a orelha nos locais iguais a todo mundo e assim por diante. Ou seja, tem características que colocam a gente como sendo da mesma espécie porque nós somos muito semelhantes. Então, um indivíduo da mesma espécie é mais semelhante ao outro da mesma espécie do que com um outro que seja de espécie diferente. Então, acho que ficou claro aí o que é uma espécie biológica. O que seria, então, uma população biológica? Repare que a gente utiliza o termo população de uma forma que, muitas vezes, a gente confunde. População, a gente utiliza muito o termo população no dia a dia, mas por isso que a gente chama a atenção que a população, nesse caso aqui, é uma população biológica. Então, o que é uma população biológica? Quando você tem seres de mesma espécie que habitam o mesmo local em um determinado tempo. Como, por exemplo, que fica muito mais claro aí. Lembrando, dê pausa no vídeo e copie esse conceito. Porque são esses conceitos que serão cobrados nas suas avaliações lá, principalmente nas séries iniciais do Fundamental 2. Então, galera, vamos lá. O que é que ocorre aqui? Seres de mesma espécie, sabemos já o que é espécies, né? Indivíduos iguais, né? Ou muito semelhantes. Então, o que é uma população biológica? Quando você tem em um mesmo local indivíduos de mesma espécie em um mesmo tempo, habitando esse local em um mesmo tempo. Então, vamos, por exemplo, as girafas da savana africana estão em perigo de extinção. Quando eu falo as girafas da savana africana, eu já tenho uma única espécie, ou seja, está aqui grifado, que é a girafa. Então, ó, uma só espécie. Sim, isso é um fato importante. As girafas da savana africana, tem um local, que especifiquei aqui, savana africana, estão em perigo de extinção. Então, repare que quando eu falo aqui, eu estou me referindo a uma população de girafas. Sim, eu só estou me referindo a uma espécie. Então, nesse caso aqui, é uma população. Lembrando que população também não é só para animais, você tem população de plantas, né, e assim por diante, desde que eu me refiro às plantas de mesma espécie. E assim vai. Olha a diferença, então, para a comunidade biológica. Comunidade biológica nada mais é do que seres de espécies diferentes. Ou seja, aqui agora eu me refiro não mais a uma espécie somente. Aqui eu me refiro a mais de uma espécie. Certo, gente? Então essa é a diferença. Que habitam no mesmo local em um determinado tempo e que vivem em comunhão com outras espécies. Certo? Então, e com o ambiente, claro. Então, seres de espécies diferentes que habitam o mesmo local em um determinado tempo. Vamos para o exemplo. As girafas e os leões da savana africana estão em perigo de extinção. Então, repare que agora estou me referindo a duas espécies. Uma é a girafa e a outras espécies de leões. Eu estou dando exemplos bem didáticos, gente, exemplos bem simples, inclusive aproveitando a mesma estrutura da frase para você entender a diferença entre população e comunidade biológica. Certo? Então, isso é o conceito de comunidade biológica. Indivíduos de espécies diferentes que habitam no mesmo local em um determinado tempo. Então, está aí. Definição bonitinha para vocês. Qualquer coisa, galera, dê pause no vídeo, anota no seu caderninho aí, que vai dar tudo certo no final. Outro conceito,
Ecossistema. A gente fala muito em ecossistema, mas o que é ecossistema? Que muitas vezes a gente fala, mas não sabe o que é. Então, ecossistema é a interação entre seres bióticos, ou seja, seres vivos, e seres abióticos, ou seja, seres não vivos em um ambiente. Então, o que seria um ecossistema, gente? Então, todo local que tem indivíduos vivos e elementos não vivos compõe um ecossistema. Então, um ecossistema pode ser um ambiente de floresta, que é imenso. No ambiente de floresta você tem todos os seres vivos que compõem ela. As plantas, os fungos, as bactérias, os animais e assim por diante. Né? Então você tem ali uma interação, uma quantidade grande de animais. E também esses animais, para sobreviver, dependem de elementos não vivos, que são os elementos abióticos. Água, gás oxigênio, os elementos minerais do solo, para as plantas poderem crescer e assim por diante. Então, a luminosidade para que haja fotossíntese e assim por diante. Então, repare que toda vez que um ambiente tiver elementos vivos e elementos não vivos, você tem um ecossistema. Então, baseado nesse conceito, um ecossistema pode ser um ambiente imenso, como uma floresta, como também pode ser um ambiente pequenininho, como um aquário. Por que um aquário é um ecossistema? Porque, gente, ali é um microecossistema, um ecossistema pequeno. Então, esse ecossistema pequeno, ele tem, se tiver os peixinhos lá, tem elementos vivos, e ele depende da água, depende do gás oxigênio dissolvido na água e os elementos que compõem aquele aquário. Então, repare que ali também, do ponto de vista conceitual, ali também é um ecossistema. Tudo bem? E para finalizarmos, biosfera. Biosfera, o termo bio significa vida, esfera significa possuidor. Então, ou seja, locais que possuem vida. Ou seja, se o ecossistema, para ser considerado ecossistema, precisa de seres vivos e elementos não vivos, eu posso considerar que todos os ecossistemas do planeta compõem uma biosfera. A gente considera então como o planeta na sua totalidade, desde que haja elementos vivos nesse, né? Considerando todos os locais onde tem vida na Terra, ou seja, todos os ecossistemas. Então, esses são os conceitos básicos que você utiliza muito em avaliações de ecologia, pelo menos o iníciozinho, e na verdade são conceitos que você utiliza durante todo o curso de ecologia. Então, dominar o básico desses conceitos é importante para você entender a ecologia como um todo. Tudo bem, galera? Agora, eu acho que ainda está faltando uma coisa. Ainda está faltando uma coisinha aí. Deixa eu melhorar ou piorar. O que vocês acham que está faltando, galera? Bom, está faltando isso agora. Você ir lá na minha página do Instagram, Ciência Sem Segredo, o link está na descrição do vídeo, e está faltando você se inscrever no canal. Ok, galera? Beijão a todos. Se você gostou, indique para os amigos. Se você não gostou, indique para os inimigos. Um grande abraço a todos e até mais.